Eu convido você a se colocar de pé, meu querido, para juntos iniciarmos esse culto de adoração ao nosso Deus. Feche os teus olhos, Pai, nesse momento estamos aqui em Tua presença. Quebranta nossos corações, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas dívidas. Eu não sei como cada um daqui entrou, Senhor, mas que nós possamos levantar as nossas mãos limpas e puras, com o nosso coração puro, para Ti, Jesus. Que possamos entrar em Tua presença da melhor maneira possível. Perdoa as nossas falhas, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes. Nós não somos perfeitos, Pai, mas o Senhor é. E o Senhor pode purificar nós nesse momento. Venha abrir os olhos do nosso coração para que possamos enxergar a Tua face, possamos ver o quão maravilhoso Tu és, Pai. O quão maravilhosas são, maravilhosa é a Tua presença em nossas vidas, Pai. As pequenas coisas do dia a dia são milagres, são maravilhas. E às vezes nós não enxergamos, Pai. Então faz-nos enxergarmos durante a semana os livramentos. Em nome de Jesus, aceita o nosso louvor. Do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Sim, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Declare que Ele é santo, meu amado. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Nós queremos te ver nessa noite, Pai. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver, quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar. Quero te ver, quero te ver, quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar. Quero te ver. Dê uma linda salva de palmas para Jesus, meu amado. Você pode se sentar. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. Olha ao seu redor e preste atenção. Queremos cantar sobre a criação. Quem é que fez a natureza tão linda? Quem será o autor da vida? Eu sei muito bem, pois ele mora em meu coração, em meu coração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No primeiro dia, o Senhor ordenou que haja luz, foi o que ele falou. Houve a separação entre a noite e o dia, as trevas de noite e a luz de dia. Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era bom. A luz e as trevas, a noite e o dia, Deus criou no primeiro dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No segundo dia, você sabe o que Deus criou? Um firmamento lá no alto colocou. O céu azul colore o nosso dia e vem pintado de nuvens branquinhas. Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era bom. O céu azul, as nuvens branquinhas, Deus criou no segundo dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No terceiro dia, Deus criou os mares, a terra seca, cheia de árvores, a grama verdinha cobriu o chão, e frutas gostosas, a laranja e o mamão. Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era bom. A terra e o mar, a grama verdinha, Deus criou no terceiro dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. E no quarto dia, Deus criou o sol, fez a lua e as estrelinhas, o sol grandão para o dia governar, e a lua branca a noite clarear. Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era bom. O sol, a lua e as estrelinhas, Deus criou no quarto dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No quinto dia, Deus encheu o mar com peixes grandes e pequenos a nadar. Fez os passarinhos a voar e todas as aves gostam de cantar. Deus olhou e viu que tudo isso era bom, era bom. Peixes grandes e pequenos no mar, no quinto dia fez as aves voar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez.
sexto dia Deus criou os bichinhos, animais domésticos, os cães e os gatinhos, os selváticos como o leão e os répteis que arrastam no chão. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. Era bom. Aconteceu naquele mesmo dia o maior milagre da criação. Do pó da terra Deus formou o homem e a mulher com suas próprias mãos. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. Era muito bom. Os animais é a primeira família. Deus criou no sexto dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias Deus tudo fez. No sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que realizou. Foi bom cantar essa canção. Deus deu toda a criação. Eu sei muito bem, pois Ele mora em meu coração. Em meu coração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias Deus tudo fez. Quem escolheu a cor fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu e na assinatura está escrito Deus.
está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo. Está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre fraca lutar de Sião no monte. Sem na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sem na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Sem na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Sem na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, para a terra um dia eu ver, santa além do rio.
sol, a lua, estrelas e o mar, nada se comparam ante a tua formosura. Declare, meu amado. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare, só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Diga que você o ama, meu querido, e dizer que te amo. Nós te amamos, Pai. Te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, sim, Deus, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, sim, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te adoro, Jesus. Te adoro, te adoro. Feche os teus olhos e adora Ele, meu amado. Declare o quanto você o ama. Te amo.
Nós te amamos, Jesus. Te amo. Nós amamos estar em tua presença e estar em tua casa, Jesus. Te amo. Para terminar, declare com fé. Só me resta te adorar. Te adorar. Eu só quero te adorar. Sim, Jesus. Te adorar. Eu nasci pra te adorar. Te adorar. Eu nasci pra te adorar. Te adorar. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo as escrituras em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, verso 1 ao 3. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. Eu estou muito alegre, muito contente com esse momento, né, de ver, principalmente a alegria de retomada, né, a retomada do culto dos jovens ontem. Foi muito bonito, foi muito impactante para quem estava aqui, né, ver eles louvando, adorando, ver, né, o Fabinho dirigindo, a Ellen pregando, enfim, né, que bênção, que alegria, né. Hoje de manhã na escola dominical também nós estudamos uma lição muito rica, né, sobre ser termômetro ou termostato, né, ou você apenas reflete a temperatura do ambiente, ou você altera essa temperatura, ou você deixa ser influenciado pelo mundo, ou você vai ser um influenciador do mundo. Então foi uma lição muito rica, e Deus tem abençoado, né, a vida desses adolescentes, desses jovens, e que possamos orar, né, porque o inimigo não fica contente, mas a igreja ela caminha, né, a igreja ela continua, e as portas do inferno não prevalecem contra ela, amém? Mateus capítulo 8, verso 1, a Bíblia diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: eu quero, sim, eu quero, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus pregou, né, o sermão do monte, ali no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, um sermão muito longo, né? 3 capítulos destinados ao sermão da montanha. E depois então acontece esse episódio, capítulo 8 de São Mateus, você tem, né, ali uma breve história, um relato muito pequeno da cura de um leproso. E eu acho a Bíblia magnífica, maravilhosa, porque em poucos versículos, em poucas palavras, né, basta apenas ali uma expressão e você consegue tirar uma riqueza, né, você consegue, com uma leitura simples, você consegue tirar pedras preciosas e aplicar sobre as nossas vidas. Nessa passagem de apenas 3 versos, né, o texto
nos dá uma infinidade de detalhes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E a Bíblia diz então que um leproso, ele vai se aproximar de Jesus. Na verdade, essa passagem, essa expressão, um leproso se aproximando, ela não poderia existir, né? Essa é uma expressão que não poderia estar aqui nas Escrituras Sagradas. Um leproso se aproximar de alguém, né? Era impossível, era algo raro, né? Não acontecia com frequência, era algo raro de acontecer. Dificilmente um leproso iria se aproximar de alguém. Por quê? Porque naquela época, na época de Jesus, quando alguém era diagnosticado com essa doença, quando alguém era diagnosticado com a lepra, a pessoa era retirada imediatamente do convívio social. Então alguém que era cometido de lepra era retirado do convívio social, era retirado do seio familiar, era retirado do seu lar e era colocado num canto. A lepra simbolizava a tragédia da humanidade. Era a tragédia humana essa doença. E essa pessoa então era arrancada do convívio social, porque era uma doença muito contagiosa. Pessoa diagnosticada com lepra era deixada num canto. A doença era contagiosa e não tinha cura. Bastava alguém tossir, espirrar, né? Você já contaminava a outra pessoa. Então era uma doença de fácil contaminação também. E tem mais, irmãos. Como que isso era feito? A pessoa que era diagnosticado com essa doença na época de Jesus, ele era levado então para fora da cidade. As cidades que eram grandes, né, as cidades maiores, geralmente as cidades eram muradas. Então o leproso era retirado, levado para fora, conduzido pelas autoridades para fora da cidade e ficava num canto chamado Arraial dos Leprosos. Então existia um canto fora da cidade, um canto especial, se é essa palavra correta a se utilizar, mas um canto que era apenas para os leprosos. Eles já não tinham mais uma moral de viver em convívio social, eles não podiam mais conviver com as suas famílias e eram conduzidos então para fora da cidade. As cidades menores na época de Jesus conduziam esses leprosos para as cavernas, conduziam esses leprosos para as grutas, né? Eram cidades de região montanhosa, então geralmente tinham grutas, e esses leprosos eram conduzidos até lá pelas autoridades, e eles não recebiam nenhuma ajuda humanitária, nenhuma injeção humanitária do governo, do Estado. Eles eram colocados e deixados à própria sorte. Eram então como se colocados numa gruta, fechavam, né, ao redor dessa gruta, e esse leproso ele não podia mais sair daquele lugar, ele não podia mais passar de uma determinada barreira. E apenas um pai, apenas uma mãe, às vezes um filho, o esposo ou a esposa, eles iam 3, 4 vezes por semana e eles levavam então alimento. Só que eles não podiam chegar perto da gruta, eles não podiam chegar perto da caverna, então geralmente a uma distância segura eles deixavam o alimento ali sobre uma pedra, sobre uma madeira, e eles gritavam o nome da pessoa, gritavam o nome do familiar que estava na gruta, na caverna, para que fulano então, né, viesse se alimentar, porque ele não podia mais voltar para sua casa, ele não podia mais voltar para o seio familiar. Era uma doença que ia devorando a carne da pessoa, né? A orelha, o nariz, os dedos das mãos iam sendo corroendo por essa doença, cheio de feridas pelo corpo. E os leprosos então chegavam num estágio tão avançado da doença, mal cheirosos, né, que eles não queriam mais sair da gruta, eles não queriam mais sair da caverna, eles não queriam mais chegar perto do familiar. Às vezes o familiar chegava, a esposa
deixava o alimento, gritava o nome da pessoa, e a pessoa ficava lá dentro, no escuro, cabisbaixo, esperando a esposa ir embora, vendo ao longe, né? Porque era uma situação muito difícil, né? Eles ficavam num estado deplorável. Às vezes ouvia a voz do filho, né? Ouvia a voz da mãe, do pai, e não podia mais se aproximar porque tinha vergonha. Agora a gente pode aqui imaginar que esse leproso que chegou até Jesus, que se aproximou de Jesus, que era algo que não poderia acontecer, mas vamos pensar que ele tivesse 30 anos, ou foi diagnosticado a lepra com 30 anos de idade. Ele já poderia ter ali filho, filha de 3, 4, 5 anos, e ele nunca se esqueceu do dia em que ele foi tirado do seio familiar. Ele nunca se esqueceu do dia que ele foi arrancado, né, pelas autoridades e colocado dentro daquela gruta, dentro daquela caverna. Ficava no escuro, né, sendo ali maltratado por essa doença. Ele ia perdendo cada vez mais as condições de sair, de pensar, de sonhar, de projetar um futuro, porque a pessoa que era acometida dessa doença, ele ia definhando-se, ele não via mais o horizonte, né? Ele apenas esperava o quê? Que ficasse cada vez pior, porque não tinha cura. Essa era a situação. Agora, passado 4, 5 anos desse episódio, 4 ou 5 anos em que esse leproso foi colocado dentro daquela caverna, 4 ou 5 anos mais tarde, ou ainda mais, a sua situação estava numa situação mais caótica, numa situação mais difícil. E ele podia ver, às vezes, a esposa, né? Enxergava o filho, chamando o seu nome, via lá deixando a comida, mas ele não podia abraçar, ele não podia beijar, ele não podia tocar, ele não podia educar o seu filho, ele não podia porque ele era leproso, porque ele foi acometido dessa doença, e uma doença terrível. E tinha mais, na época de Jesus, a pessoa que era diagnosticada com lepra, era considerado uma pessoa maldita, ela está em maldição, ela está em pecado. Veio essa doença sobre essa pessoa, por quê? Porque ela errou. Então existia um conceito errôneo na sociedade, que a pessoa acometida de lepra era uma pessoa debaixo de condenação. Então, soma-se a tudo isso, o pensamento daquele leproso: o que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para receber tamanha condenação? Perdeu-se o sonho, perdeu-se a esperança, perdeu-se os seus projetos de vida, e ele rendeu-se às evidências. E eu sei que muitas pessoas, diante das necessidades, diante das dificuldades que passam, diante das aflições da vida, diante das intempéries que sobrevêm sobre nós, às vezes a gente se rende às evidências, às circunstâncias, achando que não tem mais solução. Porque esse era o pensamento do leproso. 5, 6 anos, não existe solução para a minha vida. E os leprosos entravam numa crise emocional tão grande, que muitos deles decidiam abandonar, às vezes, a caverna e sair, ver outro ambiente, outro ar, respirar outro ar. Só que o que acontecia? Se a pessoa saísse da gruta e a outra pessoa a encontrasse, ou qualquer um que a encontrasse, essa pessoa seria morta, essa pessoa seria apedrejada. Então, o leproso, quando ele tomava a iniciativa de sair da caverna para ver outro ambiente, ele tinha certeza que ele poderia não voltar mais vivo, ou não voltaria mais vivo, porque se fosse encontrado por alguém, ele seria apedrejado.
E a lepra é considerado dentro das escrituras sagradas também como um símbolo do pecado. A lepra não é apenas uma doença, mas em muitas passagens bíblicas, a lepra é tratada como um símbolo do pecado. Pessoas que vivem na prática de um pecado é um tipo de lepra. Pessoas que não abandonam o pecado estão leprosos. E quantas pessoas já saíram do meio familiar por conta disso? Por conta dessa lepra. Quantos abandonaram lares por conta do pecado? Não se libertou do pecado, destruiu famílias. A gente enxerga na Cracolândia, em São Paulo, quantos sonhos perdidos, quantos lares ali que foram destruídos por causa de um vício maldito. É um tipo de lepra que a Bíblia trata como um pecado. Agora esse leproso, ele vai sair também na caverna, ele vai sair daquela gruta, ele vai sair conscientemente que se alguém o encontrasse, se alguém o denunciasse, se alguém o visse, ele seria morto. Mas ele toma essa atitude, ele toma essa decisão. E porque ele tomou uma decisão de fé, de encontrar alguém, encontrar a Jesus, alguém de quem ele tinha ouvido falar, que fazia milagres, que curava os coxos, dava vista aos cegos. E ele conscientemente, então, eu vou encontrar Jesus. Essa vai ser a minha última. Ou eu vou morrer, ou vou encontrar e vou ser curado. E ele saiu naquele dia literalmente dessa situação. Quando ele tomou uma decisão, queridos, quando ele tomou uma decisão de ir até Jesus, de levar o seu problema até Jesus, ele literalmente saiu daquela situação. O verso 1, se puder colocar novamente, diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Agora ele toma uma decisão, ele vai até Jesus, mas o verso diz que grande multidão seguia. Como que eu, leproso, vou até Jesus? Como que eu vou enfrentar as multidões? Não era algo fácil. Jesus era cercado de pessoas. E a expressão no verso 2 diz assim: e eis que um leproso aproximou-se e o adorou. Essa palavra aproximou-se, ela é colocada algumas vezes na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue, ela também aproximou-se de Jesus. Depois de 12 anos sofrendo de uma hemorragia, ela aproximou-se de Jesus, veio por detrás de Jesus, porque não era algo fácil. Aproximar-se de Jesus não era para qualquer um. Então imagine a dificuldade da mulher do fluxo de sangue, debilitada por conta da sua doença, de chegar-se até Jesus. E imagine a dificuldade desse leproso, de conseguir driblar a multidão, sem que ninguém o denunciasse, sem que ninguém o visse. Talvez colocou um capuz, colocou roupas, mangas compridas, para que ninguém visse as suas chagas. E ele vai então até Jesus. E de repente então ele se aproxima. Aproximou-se de Jesus, adorou, dizendo: se quiser pode me purificar. E ele vai se autodenunciar, né? Ele vai dizer: eu sou leproso, né? Eu sou leproso. Ele foi até Jesus. E a Bíblia diz assim que ele vai então se autodenunciar: eu sou leproso, o Senhor pode me purificar. Eu sofro de lepra, dessa doença terrível. Agora, quando ele se denuncia, quando ele se prostra, né, diante de Jesus, tirou o capuz, talvez já não tinha mais nem o cabelo, né? Imagina as multidões, a reação das multidões. Porque a lepra era contagioso, então você não podia ficar perto. Acredito que os discípulos saíram correndo, né? Leprosos, saiam. As multidões vão se afastando, porque ninguém quer ficar perto, ninguém quer
ser acometido dessa doença. Então, à medida que o leproso ali disse: o Senhor pode me purificar, eu sou um leproso, as pessoas saem de perto, as outras pessoas vão pegando em pedras, porque era isso que tinha que acontecer. As outras pessoas iam pegando em paus, porque era isso que iria acontecer, e era isso que aconteceu. Mas ele diz para Jesus: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Se quiser, pode me purificar. O verso 3 diz: e Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: eu quero, eu posso te purificar, e eu quero te purificar. Seja qual for a sua situação, queridos, Jesus pode, só Ele pode, e Ele quer. Eu não sei o que passa na tua vida, eu não sei quais são as circunstâncias, mas Jesus pode, e Jesus quer, diz a palavra de Deus. Ele pode, Ele tudo pode. Às vezes a mãe que está vendo o filho se perdendo nas drogas, ela até quer tirar o menino das drogas, ela até quer, mas ela não pode. Às vezes a esposa que está vendo o marido se aprofundando na internet, já não mais tendo um amor dentro do seu próprio lar, a espancando, enfim, uma mulher até quer que o marido dela seja convertido, mas ela não pode. Mas a Bíblia diz que Jesus pode, Jesus quer. Jesus é o único que pode, Ele quer. E o inverso também é verdade, amados. Às vezes tem pessoas que podem te ajudar e acabam não te ajudando. Tem pessoas que podem te estender a mão e acabam não estendendo. Alguns dias atrás eu estive em Pilar do Sul e falava a respeito do bom samaritano na IPI Central de Pilar, igreja do pastor Dailton, aonde o sacerdote viu alguém necessitado no chão, precisando de ajuda, e ele simplesmente passou do outro lado da calçada. E seguindo o sacerdote veio um levita, também viu e passou do outro lado da calçada, desviou-se, não ajudou. E eles voltavam do culto, eles estavam voltando da igreja, do templo, tinham ido adorar a Deus no templo, em Jerusalém, estavam voltando para Jericó, e voltando da igreja passaram de largo, passaram longe. Mas o bom samaritano parou, pegou aquela pessoa, colocou nos seus ombros, colocou no seu cavalo, e a cavalgadura não era para qualquer um, era apenas para pessoas importantes. Ele vai cavalgar, vai levar aquele homem que estava no chão até a hospedaria. Para que aquele homem fosse curado, ele vai levar até a hospedaria. E o bom samaritano é o nosso Jesus, e Ele passa ao teu lado, e Ele pode, e Ele quer. Ele pode mudar a circunstância, Ele quer mudar a circunstância da tua vida, da tua casa, da tua família. Jesus pode, seja qual for a área que você está enfrentando, seja qual for a dificuldade, seja qual for a tua necessidade, Ele pode suprir a tua necessidade, Ele pode e Ele quer. Ele pode resolver qualquer problema. Esse é o nosso Deus. Não existem impossíveis para o Senhor, não existem barreiras para o Senhor, não existe multidão para o Senhor, não existe, existe você, existe o teu coração. Deixa o Senhor sondar o teu coração nessa noite, ver o que há no teu coração, a necessidade que você necessita, porque Ele quer te abençoar. E olha que o nosso Deus,
Ele é o Deus do impossível. Às vezes nós não entendemos e não compreendemos o tamanho desse nosso Deus. Mas a Bíblia diz que Ele se curva para ver as estrelas. Pensa no tamanho do teu Deus. Nós não conseguimos imaginar. Mas Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Agora imagine a situação desse leproso. Imagine a situação tensa que ficou esse momento, quando ele se autodenuncia que precisa de cura porque ele é leproso, e as pessoas vão se afastando para não serem contaminadas. Então essa situação é terrível. Pessoas vão pegando em pedras, mas a Bíblia diz no verso 3 que Jesus vai se aproximar, e Jesus, estendendo a mão, tocou nele dizendo: eu quero. Então o leproso estava a alguns metros de Jesus. Jesus teve que caminhar até ele. Os discípulos dizendo: mestre, não chega perto, ele é leproso, você pode ser contaminado. Mas Jesus vai caminhando, estende a mão, né? Coloca a mão sobre a sua cabeça, sobre aquele corpo corroído, aquele estado deplorável daquele leproso. E numa situação de desespero foi até Jesus, né? E no meio daquela situação inóspita, né? Caótica, ocorre um milagre, ocorre uma bênção, ocorre uma cura, ocorre um renovo, ocorre uma transformação, ocorre uma renovação. Voltou-se a esperança, voltou-se os sonhos, voltou-se os projetos, porque Jesus pode todas as coisas e Ele quer nos abençoar. Jesus pode, queridos, e Ele vai te abençoar. Sim, eu quero, é o que disse Jesus, eu quero. Você perguntou para mim se eu posso, eu quero. Você está perguntando para Deus, será que essa minha situação que eu enfrento lá em casa, com os meus filhos, com meu esposo, a minha esposa, no meu trabalho, será que essa situação que eu enfrento tem solução? A Bíblia diz que Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus está sendo derramada sobre nós. Ele veio trazer vida para cada um de nós, não importa a situação que estejamos passando. Jesus disse: eu quero, seja purificado. E tocou naquele homem, estendeu as mãos, tocou naquele homem, pegou na lepra, na doença, levantou aquele homem do pó, mostrando a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. Esse é o nosso Deus, e Ele quer mudar a nossa vida, o nosso destino. Eu lembro da história de Pedro, que foi pescar, pescou a noite inteira e não apanhou nada. E ele volta então, depois daquela pesca, frustrado, cabisbaixo, e Jesus falou assim: eu vou entrar no teu barco e vamos mais fundo. Pedro, eu vou entrar nesse barco e eu vou com você. E Pedro então falou: eu não acredito, né? Eu não creio, porque eu sou pescador, desde que eu nasci eu sou pescador. Tentei de todas as formas, agora eu não acredito, mas, e glória a Deus pelo mas sob a tua palavra eu vou. E a Bíblia diz que houve uma pesca maravilhosa. Deixa Jesus entrar nesse teu barco, deixa Jesus ir mais longe com você. E a Bíblia diz que instantaneamente ele foi curado, instantaneamente. Ele pode nos libertar, só Ele pode curar, só Ele pode colocar esperança no teu coração. E agora imagine, para finalizar, aquele homem, né? Ele vai se afastando depois que recebeu a cura, vai se afastando. As multidões, né, que estavam com pedra e pau na mão, né? Não estava nada, eu sabia que Jesus ia curar esse homem, né? E ele vai se afastando, e depois de alguns anos, porque essa é uma história real, não é uma história contada, escrita, não é uma lenda, isso realmente aconteceu.
Mas depois de alguns anos, ele volta para casa. E ele volta para casa, bate na porta, vem, né, a esposa atender, olha para ele, porque o que Jesus fez foi mais do que uma cura, porque a orelha teve que ser restaurada, o nariz restaurado, as mãos restauradas por conta da lepra. E talvez aquela mulher olhou, boquiaberta, sem saber, sem reação. Será que eu estou sonhando? E o filho pode ter perguntado: mãe, quem é? E ela disse: eu acho que é seu pai, né? Eu acho que é o seu pai que está aqui. Eu não estou acreditando, mas eu acho que é ele. E o menino pode ter falado assim: mas mãe, a senhora não disse que não tinha mais solução? Era lepra. A senhora não falou que não existia mais solução para meu pai? A senhora não falou que não tinha mais solução para ele? A senhora não falou que o sonho já tinha acabado, que os projetos que ele tinha sonhado já não dariam mais certo? Mas aquele homem, né, com alegria inenarrável, ele disse: eu fui curado por Jesus, porque Jesus, Ele pode e Ele quer nos libertar. Glória a Deus. Eu convido o Ministério do Louvor para vir aqui. Convido a você a se colocar de pé neste momento, porque nós estamos diante de um Deus que pode mudar qualquer situação, e eu creio nisso. Eu creio na palavra de Deus, eu creio nesse Evangelho. Creia também que Ele pode te curar. Creia também que Ele pode mudar esse quadro, alterar essa situação. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Eleve o teu pensamento até o trono de Deus. E deixa o Senhor Jesus te tocar. Toca, Senhor. Toca sobre a tua igreja. Toca assim como tocou naquele leproso, mudando aquela situação. Toca na vida deste meu irmão. Toca na vida desta minha irmã. Toca na vida deste pai, desta mãe que tanto ora, que tanto chora. Toca, Senhor. Faz um milagre. Faz um milagre, Pai. O Senhor que conhece o mais profundo desses corações, faz um milagre. Altera todo o quadro, porque só o Senhor pode. Só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus, o Rei dos Reis, que tudo pode. Toca, Pai. Toca. Muda. Que pessoas sejam transformadas, renovadas, famílias sejam restauradas pelo Teu toque, pelo Teu poder, Pai. Oh, Jesus. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor
amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim e por ti, meu amado. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. As muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Só a igreja. Oh, impressionante. Ousado amor de Deus. Ainda em pé, agradecemos a Deus pela sua palavra, agradecemos a Deus por esse louvor. E a sua palavra que nos lembra que Ele não esquece de nós. E talvez está faltando você no aprisco. Ele deixa as 99 e vai buscá-lo. E a mensagem de hoje, o desafio de hoje, qual é a lepra que está afligindo, qual é a lepra que está corroendo você. Como Jonatas disse, há uma lepra. E ela pode ser não só o lado físico, mas pode ser espiritual, emocional. Pode ser uma ofensa sofrida, pode ser algo do passado, pode ser um vício. Pode ser algo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. E que Deus restaure a sua vida nesta noite.
Assim como aquele homem saiu do leprosário, né, ou do arraial dos leprosos, ele saiu e não foi apedrejado. As pessoas muitas vezes nos acusam, nos apedrejam, diz que você não vale nada, tudo que você já aprontou, gente do céu, imagine só, né? Tudo que já passou até aqui, se fosse nos acusar, não teríamos o perdão de Deus. Mas temos o perdão de Deus. Você só não terá o perdão de Deus se você blasfemar. Se você deixar Deus de lado, dizer assim, não, Jesus não é o Filho de Deus. O Espírito Santo não existe, eu não creio mais nisso. Mas não é isso. Não é isso. A grande verdade é que você já está perdoado em nome de Jesus. E Jesus está dizendo, recomece. Assim como aquele leproso recomeçou a sua vida sem as suas feridas, sem a sua lepra, voltou à sociedade, voltou a frequentar o templo, voltou para a sua família, voltou para o seu trabalho. Agora ele voltou a passar pelas ruas de cabeça erguida. Assim Ele quer fazer comigo e com você. E assim Ele tem feito. Sabe, às vezes a gente apronta, às vezes a gente parece aquelas crianças meio, como diz a minha avó, meio marvado. E a gente desanima quando nós erramos. Eu desanimo quando eu erro. Eu desanimo quando sai da minha boca uma palavra torpe. Eu desanimo quando tenho maus pensamentos. Mas logo eu penso na palavra de Deus, e eu sei que Ele tem poder para curar qualquer lepra, qualquer ferida, e eu levanto a cabeça, e Deus está dizendo para mim e para você, recomece a sua vida, aleluia. Ninguém tem direito de apontar o dedo para você, ninguém. A partir desse momento é uma nova vida. Talvez você tentou dia 1º de janeiro, mas Deus está dizendo, a partir de agora. Talvez dia 1º de janeiro você não conseguiu, nem dia 2, nem dia 3, nem dia 4. Mas recomece hoje. Faça um novo planejamento. Acorde uma segunda-feira diferente. Porque Jesus, Ele não nos abandona. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde de volta para o seu lar. Que Deus abençoe você no trabalho. Que Deus dê ânimo para você. Encoraje você, dê bons pensamentos. Você tem uma semana abençoadíssima. Abençoadíssima. Se você ainda tem o coração duro, se você ainda acha que precisa se vingar de alguém, deixa quieto tudo isso. Coloca nas mãos do Senhor. A vingança pertence a Deus. Purifique seu coração. Purifique seu coração e tenha uma semana abençoada. Jonatas, vem cá. O Jonas estará impetrando a bênção. E vamos orar. Pai, agradecemos, Senhor, pelos louvores aqui entoados. Agradecemos pelas crianças, pelo ministério de louvor. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que está aqui adorando o Teu nome, Pai. Agradecemos, Senhor, porque é bom estar na Tua presença. É bom ouvir palavras de ânimo, de encorajamento, Pai. E, ó Deus, sentimos a Tua mão de poder sobre as nossas vidas, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aceita a nossa adoração, Pai. Nos dá uma semana abençoada, Senhor. Ó Deus, nos livra dos homens maus. Nos livra, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo perigo essa semana, Pai. Nos livra, Senhor, de qualquer acidente. Nos livra, Senhor, de todo assalto, Pai. Ó Deus, nos dá saúde, Senhor. Saúde para te louvar melhor. Saúde, Senhor, para louvar o Teu nome, para viver bem com a nossa família. Ó Deus, queremos vida e vida em abundância, Pai. E só o Senhor pode fazer isso. Derrama a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja, Pai. E derrama a Tua bênção sobre a vida dos enfermos da nossa igreja, Senhor. Colocamos a vida da nossa irmã Alice, Anésia, Esther Molinari, Pai, que passou uma semana difícil, teve um ameaço de AVC, mas hoje está na casa, Pai. Fortalece a vida da Tua serva, Pai. Ó Deus, ela já não está aguentando mais, Senhor, já com idade avançada. E as palavras da dona Esther sempre foi: gostaria de estar na casa do Senhor, gostaria de estar louvando o nome, tocando o violão. Mas hoje ela não pode, Pai.
Ó Deus, colocamos a dona Esther nas tuas mãos, Senhor. Descansa aquela vida, Pai. Ó Deus. E enquanto o Senhor não o leva, não recolhe para os teus braços, para a eternidade, Pai, fortalece ela, Senhor. Ó Deus, ela está acamada, Pai. Já não consegue nem se alimentar sozinha, Pai. Colocamos a vida dela nas tuas mãos. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, Pai, mas não podem. E nós te pedimos que a tua graça alcance essas vidas, Senhor. Alcance, Senhor, a dona Esther agora, Senhor, onde ela está naquela cama, Pai. Abençoa na vida da Zeni, a vida do Osni, Senhor, que estão cuidando dela, mas também dos demais filhos, Senhor, que estão cuidando também, Senhor. Fortalece a família nesse momento, Pai, e a vida dela, Senhor, porque é tão difícil ficar acamado, Pai. É tão difícil ficar atrofiado, sem falar, sem poder se comida, Pai. Ó Deus, colocamos ela nas tuas mãos, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Pai. Colocamos a vida da nossa irmã Helena, nossa irmã Marta, seu Francisco, o Nozar, Senhor, que não está conosco, mas bem em tratamento, Pai. Abençoa a vida do Nozar. A vida do vô da Janaína, Senhor, que fez uma cirurgia hoje, está com 94 anos também, Pai. Ó Deus, que possa suceder tudo bem na recuperação, Pai. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Colocamos, Senhor, a família da dona Otília, Senhor, que faleceu essa semana, Pai. Que estão de luto, Senhor. Ó Deus, fortalece, conforta a família. A família do seu Milton, Senhor, que faleceu essa semana. Abençoa a vida do Newton, da família, as netas, Senhor. Pai, colocamos esses dois países nas tuas mãos, a Ucrânia e a Rússia, Senhor, que estão em guerra, Pai. Ó Deus, tira todo orgulho, todo soberba do coração do homem, Pai. E protege, Senhor, aqueles cristãos que lá estão. Protege as crianças, mulheres, Senhor, homens de bem, soldados, Senhor, ainda tão novos na guerra, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, que tudo acabe bem, acabe em paz. Protege, Senhor, esses dois países. Tem misericórdia da nossa vida, Pai. Manda os teus anjos, Senhor, na nossa casa. Protege o nosso lar. Protege o nosso casamento, Pai. Protege os namorados que aqui estão. Protege os nossos jovens e adolescentes, Senhor, que há tanta tentação para a vida deles. Tem misericórdia deles, Senhor. Que eles possam ser fortes, como diz a tua palavra, Pai. Fortalece a igreja, Senhor. Fortalece a tua igreja, Pai. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece a tua igreja, Senhor. Estamos nesse mundo de passagem, Pai. Enquanto nós estamos aqui, fortalece, Senhor. Fortalece, Pai. Queremos sentir o teu amor, a tua graça, Senhor, porque estamos gritando, Pai. O povo está gritando que não aguenta mais. Fortalece as nossas vidas, Pai. Fortalece o nosso físico, Senhor. Ó Deus, cura, Senhor, todas as feridas, toda lepra nessa noite, Pai. Tua palavra diz que o teu amor nos constrange. A tua palavra diz que o teu entendimento, Senhor, ultrapassa, Senhor, o nosso entendimento, Pai. Assim seja, Senhor, na vida. Nós declaramos, Senhor, nessa noite que nós não aguentamos mais, nós precisamos de Ti, Senhor. Renova a nossa mente, renova as nossas forças, para que nós possamos compreender com a Tua boa e perfeita vontade para a nossa vida, Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
as suas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do seu Filho, Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações, o poder, a renovação, a esperança do Espírito Santo de Deus, sejam com toda a igreja para todo sempre. Amém e amém, Jesus.